Olá, tudo bem? São 21 horas, horário de Brasília. Esta é a Rádio Web Avalon, produzida pelo Templo do Brasil, Magos Magister, www.druidismo.org.br. O tema de hoje, com a apresentação de Flávio Lins e sacerdote Márcia Matos. Dê sua boa noite aí, sacerdote. Boa noite! Bem animada, adoro. Boa noite para todos! E o tema de hoje é mediunidade cigana. Vamos lá para a tela, ver o pessoal perguntar aqui, as perguntas do pessoal. E o boa noite da Xana Druida, falando aqui do Rio de Janeiro. O Horácio Magno, falando do interior de São Paulo. A cidade que eu nunca me lembro, né, Horácio? Qual que é? Deixa eu ver aqui, esqueci alguma coisa, sempre esqueço, né? Bom, antes de começar, sim, que eu tinha esquecido que o meu retorno aqui da rádio está muito baixo porque eu diminui o volume. Pronto, agora sim. Eu queria mostrar para vocês uma pesquisa que nós fizemos com essa edição do National Geographic, que é de abril de 2001. Ciganos, os eternos intrusos. Tá dando para ver direito a capa? Então, quando o pessoal fala para mim de ciganos, eu sempre respondo que nem magia. Vai estudar para se informar. E esse casal aqui na capa da reportagem aqui, você vê que é um casal cigano. É cigano, não é cingano, entendeu? E aqui você vê uma família cigana no estereótipo que nós conhecemos, que é dito aqui no Brasil. E aqui na reportagem eles falam dos hábitos dos ciganos, entendeu? Não tem carroça não, tá, gente? Tem carro, tá? Trailer, né? Aqui, comércio desde cobertores e tudo isso. As famílias tradicionais ciganas da Europa, isso aqui é uma família polonesa, tá? E eu me lembro, isso aqui são as casas humildes dos ciganos lá na Romênia, sabe? Ou seja, o estereótipo quebrado. Na época eu me lembro que eu fazia um projeto de antropologia de campo com os ciganos. Aqui está o roteiro deles, a expansão cigana pelo mundo, tá? E aqui outras imagens deles atualmente, entendeu? Comercializam de tudo, carro, bicicleta, avião de combate, arma nuclear, tem tudo aqui, gente. E aqui eles aqui, inclusive se você tiver sangue cigano, tu ganha um belo desconto. E aqui, ó, padrão de vida de cigano em alguns lugares da Europa. Por quê? Não vou falar sobre isso no programa de hoje. Por que aqui as ciganas dançando, né? Bem diferente, né? Do estereótipo, o pessoal usa aquela saia, né? Aquela roupa, né? Olha só, né? Né, amor? Cigana, né? Fala aí. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, enterro cigano. Nós podemos ver o mercado, deixa eu ver. Aqui, as ciganas pobres, né? De periferia. Podemos ver aqui, ó, suas festividades, as suas crenças através do mundo, né? Aqui vemos mais os ciganos da periferia, na reportagem da National Geographic. Bom, a periferia, né? Um acampamento bem improvisado cigano, as técnicas de acrobacia, adotados em muitas culturas, né? E aqui, cigano no Brasil, segredos e mentiras, né? Aqui como eles são aqui no Brasil, mas algumas, a fogueira cigana,
E a reportagem termina aqui. Essa National Geographic é de abril de 2001, do acervo da Magos, para pesquisa, né? E o que acontece? Quando eu fiz a pesquisa, na época, eu me lembro dessa publicação, deu uma maior confusão por causa disso, que passou a parte de segredos e mentiras. Então, o que acontece? Muita gente aí começou a questionar, né? Sabe como é que é, né? Os famosos doutores do Brasil, né? Aquelas coisas todas aqui. Não, essa publicação está errada. Sabe como é que é? Aquela coisa. Porque as pessoas começaram a estudar, então muita coisa veio à tona. Que é importante você conhecer um pouco da cultura real dos ciganos para você poder até mesmo entender a espiritualidade, que é o tema de hoje do programa. Então vamos ver as perguntas que estão por aqui. Xena, já dei boa noite. Vamos lá. O Horácio está perguntando aqui, mestre, por que os ciganos são considerados encantados? O que é um povo encantado? Boa noite a todos, ouvintes. Aqui é Felipe da Gamboa, do centro do Rio de Janeiro. Boa noite, Felipe. E aqui o Beto de Salvador, Bahia. Quanto tempo, hein, Beto? Um abraço para todos vocês aí de Salvador que ouvem nosso programa aqui e participam da Rádio Ávila. O pessoal também aí daqui do Rio de Janeiro, né? Que o pessoal cisma que eu sou de São Paulo. Eu não sei porquê. Né? Bom, o Horácio está perguntando aqui por que os ciganos são considerados encantados. Isso é um termo que é usado nas religiões afro no Brasil, Umbanda, Candomblé, que os ciganos não fazem parte, não são... são um anexo dentro do culto da Umbanda. Então eles são encantados, só como eles chamar. Por que isso? Porque os ciganos têm uma relação complexa, assim, no sentido de que, por exemplo, vamos pensar bem, se a relação do cigano, ela, como nós vimos na reportagem, no mundo, eles são renegados, às vezes, a periferias, não tem, assim, tem dentro do nosso conceito capitalista, uma vida muito simples, você vai entender que eles não são capitalistas, não é porque eles negociam que eles são capitalistas. Eles são uma sociedade socialista, democrática socialista. As crianças são criadas pelo clã. Não é filho, ele é filho de todos. Ele tem várias avós, várias mães, vários pais. É o sentido de clã, que são conceitos que nós não temos aqui no Brasil. Aqui existe muito esse conceito latino da mamãe, né? Aquela coisa. E o que acontece? Você, quando tem uma espiritualidade cigana, por exemplo, você partilha um pouco dessa cultura, entendeu? Não é porque você também tem espiritualidade cigana que você é cigano. Porque, como mostra aqui antropologicamente, são uma raça que existe, ela não é desaparecida, sua cultura ainda existe, ela pode ser estudada hoje em dia, mas essa é a palavra-chave para esconder e para poder, vamos dizer assim, espantar os ciganos, né? Estudar, essa é a palavra mágica. Entendeu, Horácio? Então, a Mary, boa noite, mestre, Mary Casado de Jacarepaguá. Boa noite, Mary. Então, o que acontece? Quando se faz trabalho com eles, é uma relação de não... Por exemplo, quando você faz trabalho para cigano, você não pode ter matança, derramamento de sangue de animais. Se não, meu irmão, dá uma quizila danada no que você está fazendo. Mas sou com cigano, aí, porra, matou bicho, meu irmão. Pode ter certeza que já era. Então são detalhes. Eles têm uma relação com a natureza, presente também na espiritualidade. Por exemplo, na minha videoaula sobre defesa psíquica, eu mostro algumas defesas psíquicas que são ciganas. Alguns truques. Por exemplo, na porta do cigano existe
defesa psíquica logo na porta. Por quê? Porque como eles são ligados à natureza e eles têm essa relação muito forte, eles sabem da existência de seres, terrores noturnos e outras coisas que dentro da sociedade, vamos colocar racionalista, não existem, né? Mas para eles existem e e picam e machucam. Então, respondendo a sua pergunta diretamente, o Horácio, a questão eles são encantados porque eles têm uma relação à parte, essa relação com outro mundo espiritual que nós diretamente perdemos. Essa relação, essa fala com a natureza, com as árvores, com os rios, com os animais. Deu para entender? Então não tem uma relação, você não coloca nada em Alguidar para cigano. É outra relação. Você conhece o maçom, o cigano, tipo uma maçonaria, vamos dizer assim. Pelo que na entrada da porta dele você já sabe que ela é preparada para espantar aqueles que vão entrar de mau coração. Não é só criatura, não, pessoas também. Entendeu? A Priscila aí, boa noite, Priscila. O Ramon, boa noite, Ramon. Por que eles usam espelho? Porque o espelho, dentro de várias culturas, Ramon, não só cultura, desculpa, Horácio, ela simboliza, vamos colocar assim para você, não é que ela rebate. Certas criaturas não podem se ver no espelho, entendeu? Você vê isso indiretamente no culto do vampiro, né? O vampiro não é que ele não tem reflexo, ele evita espelhos. E essas criaturas, quando veem o espelho, por quê? Alguns parapsicólogos dizem que é porque o espelho reflete uma realidade que eles não querem ver. Não é isso? Deu para entender, Horácio? Dúvidas? Pergunta aqui. Você que não sabe como fazer sua pergunta, você entra no meu perfil, meu do sacerdote Márcia, e você vai perguntar aqui para mim diretamente, pelo vídeo. Deixa eu ver aqui que tem gente que não me adiciona. Não tem ninguém fazendo pergunta. Então vamos ver as perguntas aqui que o pessoal fez. Como faço para magnetizar a vela? Olha só. A magnetização de velas é um processo que nós fazemos aqui na Magos quando nós produzimos nossos rituais. Ritual da lua. Tá dando para ver legal? Então o que acontece? É o banho, como estava falando aqui a Xena, que já fez o banho dela. E ela foi do que deu a prosperidade, né? Então você vai receber 7 velas para acender, independente de ter o programa ou não, às quarta-feira. É um compromisso, toda quarta-feira você vai acender a vela, você vai tomar o seu banho de fazer o ritual, que vem a instrução nele. E tem os rituais para prosperidade, amor, saúde e espiritualidade cigana. A Xena todo mês compra aí, os alunos em geral compram os banhos, as velas, para poder fazer a corrente e não perder o ritmo. Porque, para quem não sabe, os ciganos, antes de fazer qualquer encantamento, eles tomam seu banho, né? Que não são, olha, erva de santo, entendeu? São da cabeça para baixo e eles dão uma mudança. Magnetismo, que o cigano tem que ter magnetismo, né, gente? E a cigana também, como mostrei ali na foto da reportagem. Boa noite, Sara Verne. Tá certo, né, Verne, né? Sara Verne. Tá fazendo as malas para ir para a Europa, Sara? Vamos lá. A Priscila perguntando, Priscila de São Paulo, perguntando, gostaria de falar da maldição recebida justamente para o povo cigano, se puder. Por que eles são párias? Olha, essa história é longa, mas vou tentar contar de modo curto. Quando houve a destruição, vamos colocar assim, eu estava falando com isso com a sacerdote Márcia, que, né, amor, que por que as pessoas
tem tela do chakra a partir da quarta raça raiz, né? Porque os ciganos, eles têm essa tela, não foi, vamos dizer assim, muitos ciganos não possuem tela nos chakras. E quando isso começou a acontecer foi porque na terceira raça as crianças se suicidavam em massa, assim em grupos, como está agora acontecendo no Japão, né? Elas se dão as mãos e se jogam no metrô. E as pessoas começaram a nascer com tela no seu chakra para quê? Para não poder ver, não poder ouvir, não poder ter os poderes da natureza. Isso é uma das explicações por que os ciganos têm essa habilidade de ler cartas, de ouvir, de sentir, de se guiar na mata, essa coisa toda, entendeu? Porque eles ainda mantêm essa conexão. E quando começou toda essa, as crianças nascerem com as telas, elas já nasceram sem ver, sem ouvir, entendeu? Vamos colocar assim que foi o nascimento da esquizofrenia, né? Ah, quem é aquela velha maluca que tá falando? O que ele tá vendo? O que não sei o que? Como é que ele sabe disso? Então eles foram responsabilizados também pelo cataclisma, né? Que aconteceu. Por isso muitos dizem antropologicamente que os ciganos vieram da Índia. Mas quem é Santa Sara? Por que ela é cultuada pelos ciganos? E a Sara está dizendo que está assim, está indo para a Europa, próximo domingo vai estar voando daqui, vai estar indo para a Alemanha, voltando para a Alemanha, né, Sara? Tá certa. Vai, né? Tá certa. Bom, Santa Sara é uma lenda que muito se confunde. É o seguinte, na história, na crucificação de Jesus, a história das Três Marias, né? Que estavam num barco, e uma escrava egípcia, que está errado, nem egípcia, é gipsy. Não é traduzido como cigano. Mas aí dizem que muita gente traduz como egípcia, mas é cigana. Uma escrava cigana, porque os ciganos foram também escravos na história da Romênia, coisa e tal, daqui a pouco eu falo sobre isso, quem perguntar. E ela fez o seguinte, o barco ia afundar. E alguém tinha que sacrificar, tinha que aliviar o peso do barco. Amor, sobrou para quem dá a sua vida, né? Deve ter sido um sorteio justo. Santa Sara. Santa Sara se joga do barco e o barco chega com segurança ao seu destino, que aí vão começar várias histórias. Que ela foi parar, não importa onde, que não é o tema de hoje. O importante é que o corpo de Santa Sara parece que deu nas margens da França. E o que acontece? Daí nasceu fizeram uma cripta, onde é Saint-Marie-de-la-Mer. Então, em cima disso, a Igreja Católica, vendo que era um ponto de peregrinação dos ciganos, construiu uma igreja, e todo ano existe a peregrinação na França para Santa Sara, que seria no dia 24 de maio, se eu não me engano. Entendeu? Por isso que ela aqui no Brasil pega a imagem de Nossa Senhora da Conceição e diz que é Santa Sara, né? Porque a cripta de Santa Sara, como o nome diz, é cripta subterrânea, você entra e lá está uma cabeça que ela é chamada de Puridai. A Puridai e como uma virgem negra, uma das virgens negras da humanidade, como Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora das Rússias, entendeu? Na Polônia tem sua virgem negra, e ela que dizem que é só a cabeça dela, e o resto é só pano, e os ciganos vão ali, tocam, fazem promessa, aquela coisa toda, e fazem a saída dela da cripta, né? Porque Saint-Marie-de-la-Mer é próximo ao mar. De nada, Priscila. Entendeu, Horácio? Espero ter tirado sua dúvida. O Felipe está perguntando aqui, mestre, o cigano tem fundamento com a maçonaria? Olha só, eu posso dizer para você que a recíproca é verdadeira. Os ciganos são uma maçonaria,
entendeu? Tem seus sinais de reconhecimento, suas palavras, entendeu como é que é? Não tem como você ser um cigano e entrar dentro do mundo cigano, entendeu como é que é? Nós temos que separar o povo cigano do cigano espiritual. Eu já falei isso. Você tem espiritualidade cigana, faz você cigano. Ok? Saudação, Tariq. Deu para entender agora, Horácio? Então, são coisas distintas. Nós aqui no Brasil cultuamos Santa Sá no dia 24 de maio. Não é isso? 24 de maio, que é o nome até de rua aqui do Rio de Janeiro, lá no Meia. Quem é um abraço é pra galera do Meia, quem é do Meia não bobeia. Tá certo. Ah, sim. Olha só. Uma das características de quando você trabalha com magia cigana, com espiritualidade cigana, isso aqui são perguntas que foram feitas para fazer no ar. É o sigilo. Você vê que o cigano, ele, boca de siri. Já vi gente aí que você faz o trabalho e conta para todo mundo. O que você faz, gente, é segredo. Não é para ficar... Porque muita gente aí quer pescar, como é que você conseguiu tuas coisas, como é que funcionou, como é que não sei o que. E tem muita gente que, e às vezes tem espiritualidade cigana e tem até o trabalho cortado pela própria entidade cigana, porque, fala demais. Vamos ver as perguntas aqui. Bom, não poder discorrer sobre a ligação dos ciganos com a Irlanda até os dias de hoje. Como estão associados aos celtas? Chegar lá. Para responder essa aqui. Por que alguns clãs ciganos podem enterrar trabalhos em encruzilhada? Olha só, essa é a pergunta que você fez, Horácio. Isso faz parte da magia cigana, um fundamento muito sério. Quando esses clãs enterram um trabalho na encruzilhada, não é o do que a gente... Agora temos aqui a participação do nosso gatinho que anda nos estúdios preparando as unhas. Esse fundamento é muito sério. Esses fundamentos, como eu posso falar para você, são permutas. Existe um estudo sobre isso, entendeu? Não tem a ver com encruzilhada de culto afro, tá? São outras coisas, outros fundamentos, entendeu? Se puder, eu vou falar mais um pouco sobre isso. Isso é um tipo de magia que nem aquela, né? Do bicho foi encontrado com um feto aos pés dele, não é isso? São fundamentos que não estão escritos, eles são passados oralmente. Mas o que eu posso adiantar para você é que é uma coisa que não tem a ver com o trabalho de encruzilhada de culto afro. É um fundamento cigano, próprio deles, para coisas muito sérias. E só alguns clãs podem fazer isso. O feiticeiro cigano que faz isso, a feiticeira cigana. Que eles têm suas feiticeiras e têm seus feiticeiros, que têm sua forma de reconhecimento e tudo aquilo ali que vocês sabem, né? E o Horácio quer que eu explique o fundamento do bicho que foi enterrado com feto, que não é o tema do programa de hoje. Isso é outro fundamento muito sério. Ora, vamos lá, Horácio, que magia é essa? Se um bispo cristão foi enterrado com um feto humano nos seus pés, é magia de quem? Entendeu como é que é? Deduza. Santa Sara Kali tem ligação com Lid Kali? Não, tem ligação com Kali.
O culto de Lilith é coisa judaico-cristã, e porque Lilith tem outro nome na Suméria, que nada tem a ver com Lilith, tá? Kali, a Virgem Negra. São outros fundamentos, entendeu? Assim, agora responde a pergunta. O que acontece é o seguinte: os ciganos não são com os celtas, são com os druidas. São muitas características, são muito similares. O pacto secreto entre os druidas e ciganos. Por exemplo, eles não constituem impérios. Eles estão viciados em caça, jogo. Caça-jogo. A parte da pesquisa biológica é verdadeira também. E outros vícios que não compete falar agora no momento. Muita similaridade. O cigano tem 3 nomes. Ele tem um nome que ele recebe quando nasce. Ele tem um nome que é o do clã. E ele tem um nome que é para enganar a morte. Mas é uma lenda cigana, né? Então, como vocês sabem, são características. Por exemplo, os ciganos são mal vistos porque eles não têm identidade, não têm CPF, eles não têm conta em banco, eles não têm casa fixa. Hoje estão aqui, amanhã pode estar na Tailândia, né, amor? Estava falando sobre isso hoje, né? Então eles não servem, não fazem serviço militar, eles não pagam IPTU, eles não pagam IPVA, entendeu como é que é? Eles não têm raízes. Então, vai entender? Quando eu falei no início do programa sobre a ligação capitalista, eles não têm essa ligação capitalista, essa coisa. Eles vivem o dia de hoje como se fosse o último. Entendeu? Eles não têm vontade de criar um país. Eles moram nos países. Aliás, eu vou perguntar para vocês sabem qual é o país do mundo que mais tem ciganos? E um grande cigano famoso foi Yul Brynner, 7 Homens e um Destino, e outros filmes que ele fez, né? A Priscila está dizendo aqui que os feiticeiros ciganos chamam-se cacus, né? Não, Felipe, não. Isso daí, nós temos que separar o que é místico, o que é superstição, do que tem um fundamento. Mestre, é verdade que os ciganos vieram direto da cidade intraterrena chamada Shambhala? Olha só, primeiro que quem está em Shambhala é que nem quem está na área 51. Quem entra, não sai. Entendeu? Se você fosse para Shambhala, você não ia querer sair, te garanto. Então os ciganos, eles podem ter conhecimento como se chega lá, coisa e tal, sim. Mas a partir do momento que eles aceitassem ser de lado, eles teriam que criar raízes, que é uma coisa mais comum nos ciganos hoje em dia. Criar raízes, serem mais sedentários, né? Cursar faculdade, aquela coisa toda. Mas é claro que existem ciganos tradicionalistas, né? Entendeu? Como eu faço um pacto com o cigano? Essa é a grande pergunta da noite, feita por Xandro do Rio de Janeiro. Olha só, primeiro com o cigano você não faz pacto, você faz fundamento. Isso é uma coisa espiritual. Você deveria ter colocado pacto com o cigano espiritual. Você faz fundamento. Vai ter que jogar. Ver se você tem algum enredo com os ciganos. E fazer. Muita gente. Ai, quem tem pombagira cigana? Já vai adiantar até que essa pergunta vai aparecer aí. Quem tem pombagira cigana é o seguinte. Quem é pombagira cigana? São pombagiras que têm enredo com o cigano. Por exemplo, uma entidade que não é muito cultuada aqui no Brasil, Rainha das Sete Cruzadas, ela tem enredo com cigano. Ela tem umas ciganas que fazem certos trabalhos
para ela. Entendeu? Aí se você tem a rainha de 7 encruzilhadas, aí nós podemos fazer um fundamento cigano para você. Mas isso é jogo, isso não é adivinhação, ok? Deu para entender, Xena? Assim, o Horácio fez uma pergunta importante aqui agora. Mestre, por que na primeira aula, por que quando eles morrem vão direto para o quinto Kamaloka? Porque por isso que eles são encantados. Olha o complemento do que eu estava falando antes. Porque os ciganos, eles têm o seu céu particular. Deu para entender? Quando eles morrem, eles não ficam nessa mediocridade, né? Eles vão direto, tem a barcaça cigana para atravessar o rio, para o quinto Kamaloka. Eles têm seu céu particular. Aí você vai entender por que existem agências de governo que têm seus cemitérios particulares. Gente, quem pensa nessas historinhas aí que vocês ouvem, não é misticismo, não é crença, tem um termo, não vou lembrar qual termo. As coisas não são bem como dizer para vocês não, hein? Porque os ciganos têm seu próprio tribunal, têm suas leis. Os ciganos são um estado dentro do estado, ok? Tá dando para ligar? Para quem os fortes entenderão o que eu falei agora. Deu para entender, Felipe? Tarik, só que essa pergunta que você fez no programa de hoje não é o tema de hoje. O tema de hoje é sobre espiritualidade cigana. Entendeu? Só precisa já responder a pergunta. Tem que jogar para saber aquela coisa toda. Se você tem vínculo, a melhor forma de saber é jogar. Muita gente sabe que tem, mas a questão é não saber cuidar, que é aquela famosa que eu vou contar um caso sério sobre isso, que as pessoas, um caso complicado. Isso aí, Felipe, muito bem. Então eu vou contar uma história. Uma vez tinha uma cliente, eu parei de atender pessoalmente assim, também por causa disso. Uma cliente veio e falou: olha só, tem uma cigana. E a confusão, até entender a origem da confusão, os caminhos fechados. E ela cultuava a cigana, dava pandeiro, né, amor? Pandeiro, como é pandeiro? Do pandeiro, leque, isso, leque, pandeiro. E fazia, e jogavam para ela jogou comigo. Eu falei: e por que não acontecia? Aí o que acontece? Eis que surge no jogo uma cigana um pouco revoltada. E eu olhei pro cabelo dela. Vem cá, a tua cigana é morena, né? Tem cabelos negros, né? Falou: não, minha cigana é loura. Por que você tá cultuando uma cigana loura? Porque disseram que minha cigana é loura. Deduziram pela cor do cabelo dela. Uma lógica maravilhosa, né? Verdadeiro Sherlock. E aí, jogando, se descobriu que ela era loura pintada, o cabelo dela era preto. Apesar disso não ter nada a ver, né? Mas no caso dela teve, que a cigana dela era de cabelos pretos e ela estava cultuando uma cigana loura, que não tinha nada a ver com ela. Então essa cigana daqui, que era a cigana dela, estava inquisilando ela. Entendeu como é que é? Porque ela estava cultuando a cigana errada. E aí ela por quê? Foi orientada a desfazer tudo da cigana, ela piorar, né? Sabe que o brasileiro piora a situação de uma maneira incrível. Ela desfez todo o fundamento da cigana morena e fez da loura. Aí o que acontece? Então, minha filha, desfaz tudo da loura, bota de novo e vamos pedir perdão aí, diz que você, entendeu? Vamos, que a culpa é sua.
Ora, e fizemos que a partir daí as coisas começaram a andar. Ela fez vamos negociar, que cigano quer negócio, né? É negociar. Cigano está pronto para uma boa negociação, né? Como já aconteceu também numa executiva multinacional, tem uma cigana e ela no meio da reunião, né, amor, tá de testemunha, né? Ela segurou na mesa. Aí, por que eu sei disso? Porque do nada, né, queria jogar comigo desesperadamente, pagou o dobro. E olha só, Flávio, é cigana, eu estava na reunião executiva, e aí eu senti aquele tranco, e eu me segurei na mesa. É aquela coisa, né? Quase que eu perco meu emprego, aquela coisa toda que você já sabe que aconteceria, né? Imagina uma executiva subir em cima da mesa e dançar flamenco, né? No meio da reunião, chutar os papéis, aquela coisa toda. E aí eu perguntei para ela assim, e quando foi que aconteceu isso? Ela falou para mim, na maior cara do pau do mundo, foi ontem. Aí eu falei para ela, você é uma piranha. Porque ela esperou, isso foi avisado no jogo anterior, que isso aconteceria, porque ela tinha uma qualidade cigana espanhola, e eu falei, olha só, avisei que isso acontecia. Como eu já vi gente largar a faculdade de medicina por causa disso. Tava lá na Esbórnia de medicina, meu irmão, o cigano virou o cara, pronto. Largou a faculdade de medicina. Na Esbórnia, né? Aquela coisa maravilhosa, né? E foi o caso dela, ele teve que fazer, né? Aquela coisa, foi um fundamento grande. Que ela falou assim, como é que... Porque tem gente que pede pra assentar cigano pra cigano e ficar na dela. Né, amor? Quando as coisas estão bem, né? Quando as coisas estão bem, quem é que assente a cigana? Quando a coisa pega, aí solta a cigana, não é isso? É assim que funciona a espiritualidade brasileira? Mago, cigano e entidade na espiritualidade são diferentes? São totalmente diferentes, Beto. Entidade é uma coisa, cigano espiritual é outra. Não, são esses, porque o pessoal aqui gosta de misturar, né? Aquela mistureba, não. Ciganos são encantados, entidade é outra. Os ciganos, eles quando pegam você, é tanto preto na certa. Não pedem permissão. Foi o caso que eu tive há muitos anos atrás. Eu dava aula particular para um cara que tinha mestrado, e ele era de uma outra multinacional daí famosa, e ele ficou apavorado que viu, né? Porque geralmente as pessoas pensam que quem recebe cigano, recebe cigana, entidade, é pobre, né? É só pobre. Até no poltergeist, né, a gente vê isso, que os poltergeist só somam pobres, já reparou? É uma loucura. E ele se apavorou justamente por causa disso, que ele viu a diretora da empresa, né, aquele negócio de vinho, cada um leva o seu vinho, com a sua nota, aquelas coisas, né? E ela virou, né, não teve jeito, foi ela, vinha, a cigana dela bebeu o vinho, e aí aquilo foi um choque. Como pode uma cigana incorporar numa reunião de alto nível, né? Porque o preconceito ainda prevalece. E os problemas acontecem muitas vezes por causa disso. Porque a espiritualidade brasileira, como eu já disse no programa anterior, é muito mal trabalhada mesmo. Não é que ela é burra, né? São pessoas mal orientadas, gente. Mal orientadas.
Agora, Felipe, vai ser a última pergunta do dia, que já está na hora da gente encerrar o programa de hoje. Bom, mestre, por que os ciganos incorporam as pessoas? Escolhem pessoas aleatoriamente ou são pessoas que têm ancestralidade cigana? Olha só, Felipe, muito boa pergunta. O que acontece é que nada acontece por acaso, não existem coincidências. Ou você tem espiritualidade cigana porque num determinado momento dos seus ancestrais um cigano pulou a cerca, entendeu? Uma ancestral tua estava catando milho, sei lá, entendeu? Uma cigana, né? Ou alguém no seu passado tinha enredo com ciganos, que isso é uma história que, né, os ciganos visitavam os castelos, não aqui no Brasil, né? Que aqui os ciganos foram os primeiros funcionários públicos, que explica muita coisa, né? Quem quiser saber mais sobre isso, Cigano no Brasil, há uma obra, Brasil, Terra de Degradados, Ciganos e Vagabundos, alguma coisa assim. É um historiador português que fez uma extensa pesquisa sobre os primeiros brasileiros, né? A Priscila está agradecendo muito o convite da minha sacerdote Márcia, e o convite é um prazer, Priscila, sinta-se à vontade. Próxima semana haverá rádio, semana que vem é dia 8, não, junho, tá, é dia 8, é isso aí, haverá, né? No dia 8 de julho nós nos encontraremos com um novo tema. Eu acredito que o tema mais votado será projeção astral. Se você tiver algum tema que gostaria que nós debatêssemos no programa, entra lá no nosso grupo, Rádio Avalon, ou você entra na nossa página, Rádio Avalon. Olha que dificuldade, Nova Rádio Avalon é o grupo e Rádio Avalon é a página. Eu quero agradecer a audiência de vocês no programa de hoje e a participação de todos vocês. Agora nós vamos entrar com o nosso ritual do final do programa, que só dá para ouvir quem está ouvindo o programa. Peça o que você quiser. Esse ritual é para você e para isso. Bom fim de semana e até a próxima programa no dia 8 de julho. Até lá.